Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos a fazer parte deste canal. Eu quero saudar o meu irmão aí, José João, aí de Pernambuco. Seja bem-vindo, meu irmão. Agradeço aí pela sua participação, de fazer parte desta família em graça. E a todos os irmãos aí de Pernambuco, amém? Desejo a todos aí um sábado abençoado e um bom final de semana para todos, amém? Meus irmãos, eu já avisei aqui na live e eu só estou fazendo agora mensagens, gravando vídeos de segunda a sábado. No domingo eu tiro para descansar um pouco a mente, né? Para relaxar um pouco, descansar um pouco. E segunda-feira começar tudo de novo, amém? Então, eu quero também de antemão agradecer por aqueles que só fazem assistir os áudios, as gravações desse canal. Mas eu peço, abençoado, por gentileza, não custa nada você se inscrever no canal. É só dar um like, meu irmão, é só dar um joinha, lá, vai lá assim, ó, no inscrito, se inscreve. Não custa nada você se inscrever no canal, entendeu? Então eu peço por gentileza, tá bom? Então compartilhe essas mensagens, deixe seu like e deixe seus comentários, respeitando o comentário, né? E vamos que vamos. Eu costumo dizer, eu não sou o dono da verdade, como também não tem nenhum homem aqui na terra que ele é o dono da verdade, não. A sabedoria que Deus deu e o conhecimento ao homem, Deus não deu na sua totalidade. Ou seja, o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, entendeu? Ele não deu na sua totalidade, vamos dizer assim. Deus não deu assim, a sabedoria que Deus tem, a sabedoria dele e o conhecimento dele, né, que ele tem, ele não deu tudo ao homem, ele deu só um petisco. Porque se ele dá tudo, o homem seria igual a Deus em sua sabedoria e em seu conhecimento. Entendeu? E Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus deu apenas um petisco para cada um. Entendeu? Imagine se Deus desse tudo, toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento. Tem pessoas que já se sentem soberbos, entendeu? Só com um petisco que recebeu. Imagine se Deus entrega, dá tudo ao homem, toda a sabedoria que é dele, todo o conhecimento que é dele, ele desse ao homem. Misericórdia. Entendeu? Então, observe, meu irmão, vamos aqui para o que interessa, amém? Eu quero trazer uma pequena reflexão nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário em que você vai assistir esse conteúdo. E que tem como tema Satanás se opondo e um diabo que traía. Satanás se opondo e um diabo que traía, ou seja, e um diabo que traiu. Satanás se opondo e um diabo que traiu. Esse é o tema dessa mensagem. Então, Satanás se opondo e um diabo que traía é uma pergunta. Satanás se opondo e um diabo que traía? Como assim? Vamos lá. Eu quero ler duas passagens aqui. Uma se encontra em Mateus, muito conhecida, Mateus capítulo 16, o versículo de número 23, que diz assim: Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Quem? Quem se voltou e falou para Pedro? Quem? Quem foi que falou? Veja o texto que eu estou falando. O texto está dizendo que ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Veja, ele, porém, voltando-se, disse
a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Veja, isso aqui são palavras do Jesus da carne, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás. Veja, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Veja que Pedro estava se opondo às coisas que eram de Deus, naquilo que Jesus veio fazer. E Jesus veio fazer, morrer em morte de cruz. Ele veio cumprir a lei. E no cumprimento da lei seria que Jesus seria morto em morte de cruz. Você está entendendo? Então, vamos ler outra passagem aqui, se encontra aqui em João. João, capítulo de número 6. Vamos lá ler João, capítulo 6. Versículo de número 70 e 71 diz assim, ó. Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo? E isto dizia ele de Judas Iscariote. Esse diabo aqui era Judas. Jesus se referia a Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de trair, sendo um dos 12. Observem, Judas, que era um diabo, aqui, falado aqui no contexto, era esse diabo chamado Judas que iria trair Jesus. Observe. Então o tema é um Satanás. Satanás se opondo e um diabo que traía? Pedro era o Satanás que se opôs, estava se opondo diante de Jesus. E Judas, um diabo, né, que traiu Jesus, que veio para trair Jesus. Outra passagem aqui, vamos lá, presta atenção. João capítulo 13, vamos para João agora 13, capítulo de número 26 e 27. Preste bastante atenção, ó. 26. João capítulo 13, versículo 26 e 27. Jesus respondeu: e aquele a quem eu der o bocado molhado, é aquele a quem eu der o bocado molhado, ou seja, molhar o pão. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, né, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Fazei-o depressa. Ora, se Judas era um diabo, por que Satanás entrou em Judas? Observe, meu irmão. Observe que as contradições que existem. Porque se Judas era um diabo, um ser espiritual, e porque Satanás, que também é um ser espiritual, Satanás e diabo aí segundo a religião evangélica, porque Satanás e diabo foi criado por Roma, entendeu? A religião criou esses seres. E a igreja evangélica adotou, abraçou. Entendeu? Então, porém, o evangelho da graça, ou glória, a maravilhosa graça, esse evangelho genuíno e puro, veio para descontaminar o que a religião contaminou. Então, observe, meu irmão, que
um Satanás que se opôs. Satanás que se opôs e um diabo que traiu. Então, esse Satanás que se opôs, na fala de Jesus, ele se referiu a Pedro. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Então, observem que se existisse um ser espiritual, como a religião católica criou e a religião evangélica abraçou, adotou, então Pedro seria um ser espiritual que estava se opondo contra Jesus. E Pedro, ele não era um ser espiritual caído, porque Jesus, olha o que Jesus vai dizer, meu irmão. Veja a contradição desses líderes religiosos que se acham que sabem tudo e não sabem nada, meu irmão. Essa é bem a verdade. Observem, o tema da mensagem é Satanás se opondo e um diabo que traiu. Veja, quem era o Satanás aqui? Era Pedro, mas não era um ser espiritual. Veja o que Jesus diz, Mateus capítulo 16, versículo 22. Versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Quem? Jesus. Jesus se voltou para Pedro e disse, falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. A pergunta é, o apóstolo Pedro era um Satanás? Era um ser espiritual que caiu, que fez rebelião na eternidade e ainda trouxe a terceira parte dos anjos com ele? Não, meu irmão. Doutor, que mancada é essa? Que patacoada é essa? Não faz sentido. Então, Pedro não era um ser espiritual. E por que está aqui? Porque Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Mas Jesus não estava se referindo que Pedro era um ser espiritual, como a religião católica criou, entendeu? E a religião evangélica adotou, abraçou esse ser mitológico que não existe. Entendeu? Então veja Jesus dizendo, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Por que Jesus disse isso para Pedro? Vamos para o contexto. Veja o versículo 21. Desde então, Mateus capítulo 16, versículo 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Observe o que Jesus está falando. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, Felipe, Natanael, Tiago, que ele, André, todos os seus 12 discípulos que estavam ali, inclusive, o Judas estava aqui. Por que Jesus não se referiu a Judas aqui nesse contexto de Mateus 16? Já parou para pensar, meu irmão? Por que Jesus não disse que Judas era o Satanás ou Judas era o diabo? Jesus não falou isso aqui nesse contexto aqui, quando ele se referiu a Pedro, para trás de mim, Satanás. Por que Jesus não falou para Judas? Porque lá em João, Jesus vai dizer que Judas é um diabo, aquele que havia de trair. Mas aqui ele não chama Judas de diabo, e Judas estava aqui no meio entre eles. Vocês já pararam para pensar, meus irmãos? O quanto nós somos enganados e o quanto
os líderes religiosos ainda continuam enganando as pessoas, os incautos que não têm conhecimento e não querem parar para pensar, para analisar, que foram enganados, que estão sendo manipulados, que estão sendo enganados. Você está vendo como eles não param para analisar. Veja, Judas estava aqui. Então, veja, vamos lá. Versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus estava dizendo que ele ia para Jerusalém e ele estava num caminho para Jerusalém com o seu discípulo e ele disse, é necessário que eu vá até Jerusalém, onde eu vou padecer muitas coisas pelos anciãos, pelos principais dos sacerdotes e pelos escribas. Aí ele diz assim, e ainda vou ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E isso aconteceu. Então Jesus estava falando para os seus discípulos, Pedro, Tiago, Judas, João, Tiago, Natanael, Felipe. Aí no versículo 22, quando Jesus termina de falar, olha o que Pedro vai dizer. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, ou seja, Pedro se opôs. Aí diz assim, ó, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha Pedro se opondo naquilo que Jesus veio fazer. Jesus veio cumprir a lei. E a morte de Cristo na cruz, ele tinha que ser cumprido. Entendeu? Para isso ele veio. Se Jesus não morre na cruz, entendeu? Então ninguém estaria salvo. Nem o Filho de Deus estaria salvo. E a lei ainda estava em vigor. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo. Quando ele disse, Pai, está consumado. Então, naquilo que Jesus veio fazer, Pedro se opôs. Aí, ó, olha o que Pedro diz. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Jesus voltou-se para Pedro e disse, ó, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a pergunta é, doutor, Pedro era um ser espiritual que caiu da eternidade? Porque Jesus chamou ele de Satanás? Não. A palavra Satanás, meu irmão, não é no sentido de ser espiritual, é um adjetivo. Diabo e Satanás é um adjetivo. Jesus não estava dizendo que Pedro era um Satanás, um ser espiritual. Satanás aqui, quando Jesus chamou Pedro de Satanás, é porque Pedro se opôs. Pedro estava se opondo ao aquilo que Jesus veio fazer. E não como um ser espiritual. Entendeu? Não tem nada a ver, meu irmão. A palavra Satanás vem do aramaico e hebraico, que quer dizer Satã. Satã, que quer dizer oposição, opositor, que se opõe. Entendeu? É a mesma coisa que diabolos no grego. Entendeu? Dependendo do contexto, pode ser um quê? Uma ideia contrária. E aqui, nesse momento aqui, Pedro teve uma ideia contrária. Ele se opôs naquilo que Jesus veio fazer, em morrer em morte de cruz, para que se cumprisse as escrituras, a lei e os profetas, que eram as duas testemunhas daquilo que o Messias veio fazer. Então Satanás aqui é um adjetivo, meu irmão. Ele se opôs, é uma ideia, pode ser uma ideia também, dependendo do contexto. E Pedro se opôs àquilo que Jesus veio fazer. Veja, e Judas estava aqui nesse momento, mas Jesus não se referiu a Judas como um diabo, que agora a gente vai ver, e a gente leu aqui, que Jesus chama Judas, que Judas era um diabo, mas não um ser espiritual, como ele falou que Pedro, para trás de mim, Satanás, mas não como um ser espiritual. Não, senhor, meu irmão, não é isso. Não é dessa maneira que a gente tem que ver as escrituras. A gente tem que enxergar e ler. A palavra Satanás aqui
Quando Jesus disse, foi uma ideia contrária de Pedro se opondo. Não é que Pedro era um ser espiritual. Você vê como a gente foi enganado. Agora vamos ver aqui. E veja que Judas estava presente aqui nesse momento que Jesus chamou Pedro de Satanás. Para trás de mim, Satanás. Mas não como ser espiritual. Errou feio, doutores. Seja humilde. Deixe de ser desonesto, meu irmão. E aceite o erro que vocês cometeram. Vamos agora para João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6, versículo 70. Vamos lá? Eu quero correr aqui para que a mensagem não fique muito longa. João, capítulo 6, versículo 70. E o 71 que diz assim, ó. Respondeu Jesus, não vos escolhis a vós 12? Jesus estava dizendo, eu escolhi dentre vós 12, porque eram 12 apóstolos que andavam com Jesus, inclusive Judas, Pedro, Tiago, Bartolomeu, Felipe, entendeu? Simão, irmão de Judas, entendeu? Então, eram 12 discípulos que andavam com Jesus. Então, veja, João capítulo 6, versículo 70, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? Jesus está fazendo uma pergunta. Respondendo, fazendo uma pergunta. E um de vós, e aí Jesus vai afirmar, e um de vós é um diabo. Veja que Jesus está dizendo, dentre vocês 12 aí, que eu escolhi, existe um que é um diabo. Mas não estava se referindo a um ser espiritual, mas a um filho da perdição, que veio cumprir, entendeu? Que foi predestinado a vir cumprir aquilo que ele veio, ele já veio determinado para trair Jesus. Filho da perdição. Então veja, e um de vós é um diabo. A pergunta é, quantos diabos existem? Quantos diabos existem? Porque tem diabo nos Estados Unidos, tem diabo na França, tem um diabo aqui no Brasil, tem um diabo lá na Coreia, tem um diabo lá na Argentina, tem um diabo não sei onde mais, na Inglaterra, entendeu? Então, quantos diabos tem? Meu irmão, é questão de analisar. É questão de analisar, meu irmão. Não existe essa de diabo e Satanás como ser espiritual. Isso foi criado por Roma. Ah, mas não está escrito? Eu creio. Sim, está escrito. Mas essa palavra aqui poderia ter sido mudada para adversário. Uma pessoa que trai outra pessoa ele usou, ele teve uma atitude de um diabo na carne. Tá entendendo? Um opositor, um adversário, uma pessoa que se opõe a você. Entendeu? Então veja. E um de vós é um diabo. E isto ele dizia, quem dizia? Jesus. E isso ele dizia de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, ou seja, este o havia de trair, sendo um dos 12. A pergunta é, o tema da mensagem é, olha o tema, Satanás se opondo e um diabo que traiu. Pedro era Satanás, um ser espiritual? Não. Pedro se opôs, ele teve uma ideia se opondo naquilo que Jesus veio fazer. E Judas? Um diabo que traiu. Ora, Judas era um ser espiritual, caído da eternidade, que fez rebelião na eternidade? Diante do trono de Deus? Diante da morada de Deus? Um anjo traiu? Agora eu faço uma pergunta. Traição é um espírito, vem do espírito ou vem da carne? É obra da carne? É obra da carne, doutor. Rebelião. Quem é que faz rebelião? Eu já fui preso num presídio e já passei por rebelião. Mas ali é um ser espiritual que faz rebelião ou é uma atitude carnal? É uma atitude carnal, meu irmão. Não tem nada a ver. Então veja. Então, o tema da mensagem é Satanás se opondo e um diabo que traiu. Judas era diabo? Um ser espiritual? Não. Um filho da perdição que veio predestinado para isso.
para trair. Judas não era da semente. Judas não foi alcançado pela graça, ele não era um filho de Deus. Ele não era um espírito, entendeu? Escolhido, não. Ele era um filho da perdição. Uma alma vivente que veio apenas para cumprir aquilo que estava escrito. Aí alguém pode perguntar, mas Deus fez acepção? Deus é soberano, ele faz o que ele quer. Ele fez e faz vasos de honra e vasos de desonra, meu irmão. Quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Entendeu? Romanos capítulo 11, versículo 33 e 34. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém, meu irmão. Entendeu? Ele faz o que ele quer fazer. Então, observe, a palavra diabo, vem do grego diabolos, que quer dizer adversário, inimigo, acusador, que se opõe, uma ideia contrária. Você está entendendo, meu irmão? Diabo e Satanás é um adjetivo e nunca foi, entendeu? Um nome próprio. Você pode observar que a palavra diabo, tá entendendo? Está com letra minúscula. A palavra Satanás também, porque quando é um nome próprio tem que ser uma letra maiúscula. Aqui está uma letra minúscula. Meu irmão, vocês erraram feio. Roma criou Satanás e diabo como o inferno também, e vocês, a igreja evangélica adotou. A religião católica criou, Roma criou. No tempo de Constantino, e a igreja evangélica hoje, a religião evangélica adotou, abraçou essa causa. E vivem aí dizendo diabo e Satanás. Então, o tema da mensagem é isso aqui. Satanás que se opôs, Satanás se opondo e um diabo que traiu. Não, meu irmão, adjetivo. Vamos correr. Vamos agora para João capítulo de número 13. Aqui mais na frente, João 13, versículo de número 26 e 27. Preste atenção. 26 e 27. Jesus respondeu. Jesus estava aqui. O traidor aqui vai ser indicado. Vai ser mostrado. Porque até então aqui, nesse momento em que Jesus estava ceando com eles, era uma janta noturna, meu irmão. Não tem nada a ver essa santa ceia que eles fazem aí hoje. A religião evangélica fazem, entendeu? Então aqui, Jesus aqui vai indicar e mostrar quem era o traidor. Quem era o diabo que veio para trair. Mas não no sentido espiritual, entendeu? Era um filho da perdição. Ele nasceu para isso. Ele foi criado para isso. Olha o que Jesus vai dizer. No capítulo 26. Vamos lá? Vamos ler o 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Ele se referia aqui a Judas, o diabo que ia trair Jesus. Então os discípulos olhavam uns para os outros, dividindo de quem ele falava. Entendeu? Eles tinham dúvida. Só Jesus sabia que era Judas. Mas os discípulos, Pedro, Tiago e João, não sabia. Aí continuando, Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus, se referindo a João. Versículo 24. Então Simão Pedro fez sinal a este, ou seja, fez sinal para João. Fez sinal a este. Olha, então Simão Pedro fez sinal a este para que lhe perguntasse. Pedro fez sinal para João para que perguntasse a Jesus quem era. Ó. Então Simão Pedro fez sinal a este para que lhe perguntasse quem era aquele de quem ele havia falado. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? João inclinou o peito diante de Jesus e perguntou, Senhor, mestre, quem é esse traidor? Olha, Jesus vai responder. Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado, ou seja, o pão molhado. E molhando o pão, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E
e após o pão, e após o bocado, ele ter comido do pão, né, molhado, olha, entrou nele Satanás, disse, pois, Jesus, o que fazes? Fazeis depressa. A pergunta é, se Judas era um ser espiritual, diabo, como a religião evangélica adotou da religião católica, se Judas era um diabo, então por que Satanás entrou? Então por que Satanás entrou no diabo? Isso faz sentido, minha gente? Se Judas já era um ser espiritual, um diabo, para que Satanás entrar em Judas? Que patacoada é essa, meu irmão? Vocês pararam para pensar, para analisar? Doutor, teólogos, pastorzão, pregadorzão, teologão, doutorzão, saia dessa, meu irmão. A ficha já caiu, a casa caiu. Já chegou, a verdade chegou. A verdade que estava escondida já chegou. Quem não lembra daquela passagem de José, veja que a verdade, a mentira só vai até enquanto não chega a verdade. Os irmãos de José matou um cabrito, pegou José, tirou a túnica, rasgou a túnica, vendeu para o Egito por 20 moedas. Judas vendeu por 30. Tem muita gente vendendo as pessoas, hein? Vendendo, traindo, falando mal. As pessoas, a gente faz as coisas boas para as pessoas, faz o bem e as pessoas fazem o mal contra a gente. São os traidores, os diabos na carne. É isso aí. Então veja, José foi vendido para o Egito, eles pegaram a túnica de José, rasgaram a túnica, pegaram um cabrito, mataram e mandaram aquela túnica suja de sangue para seu pai Jacó, dizendo, olha, uma besta fera do campo veio, uma besta fera é um animal do campo, pode ser um urso, um tigre, um leopardo, um leão, é isso aí, um animal carnívoro. Olha, veio uma besta fera do campo e matou José, isso aí foi o que sobrou dele. Ali foi uma mentira misturado com a verdade. Eu faço uma pergunta, qual era a mentira ali? A mentira era o sangue não era de José, era do cabrito. E a verdade era a túnica. Então, a mensagem que foi para José, ou seja, para Jacó, dos seus filhos, dos irmãos de Jacó, né, dos irmãos de José, foi uma verdade misturada com a mentira. A túnica era verdade, porque José mandou confeccionar a túnica para o seu filho José, mas o sangue que foi ali molhado naquela túnica era mentira, não era de José. Tem gente que conta, tem gente que é tão mentiroso e mentirosa, são tão especialistas em mentir, que eles contam uma mentira tão bem contada que parece ser verdade. Só que tem um porém, a mentira só vai enquanto a verdade não chega. A ficha caiu, doutor. A verdade está aí, nua e crua e estampada para todo mundo ver. Tem Google hoje para a gente pesquisar. Tem computador, tem notebook, tem celular, tem livros. A casa caiu, doutor. Então veja, ó, e após o bocado entrou Satanás nele. Disse, pois, Jesus, o que fazes? Fazer depressa. Ora, se Judas era um diabo como ser espiritual, por que Satanás entrou em Judas? Por que Satanás entrou no diabo? Não faz sentido não, doutor. Doutor, meu irmão, pare com isso, meu irmão. Então veja, meu irmão, essa palavra aqui, diabo e Satanás, é um adjetivo. Não é um ser espiritual. Nunca foi e nunca será. Então veja, meu irmão, é muito claro isso aqui, entendeu? Contra fatos não há argumento. Se Judas era um diabo, um ser espiritual, então por que Satanás, que era também um ser espiritual, como eles dizem aí, Satanás entrou no diabo? Pra quê, meu irmão? Para ficar mais forte? Que manipulação é essa? A casa caiu, meu irmão. Então é essa palavra que eu quero deixar. O tema da mensagem é Satanás se opondo e um diabo que traiu. Satanás aqui, quando Jesus disse, para trás de mim, Satanás, se referindo a Pedro, era uma ideia contrária, que ele se opôs contra aquilo que Jesus veio fazer, morrer em morte de cruz, sofrer e morrer em morte de cruz. E Pedro se opôs, disse, não, Senhor, não faça tal coisa. Pedro disse, não, isso não vai acontecer. Aí Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Tá entendendo? E Judas? Judas foi aquele que veio trair. Então, Satanás, o tema da mensagem é Satanás se opondo e um diabo que traiu. Nunca foi ser espiritual. Adjetivos, meu irmão. Adjetivos. Diabo e Satanás, quando você vê na Bíblia, é adjetivos.
E dependendo do contexto, é acusador, é uma ideia contrária, é um adversário, é isso. Então, graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG. Também se inscreva no canal do irmão Neilton Cardoso, canal Abençoado com Todas as Bênçãos. Amanhã tem live, viu? Ao vivo, do canal Abençoado com Todas as Bênçãos. E também se inscreva no canal do irmão Ivanilton Cruz, esse irmão aí que está começando agora, meu irmão. Ajuda aí, se possível. Se inscreva no canal do irmão. O nome do canal é Guerreiros da Fé. Amém? Vamos que vamos e até a próxima, se Deus assim o permitir. Bom final de semana para todos. Amém? Graça e paz.